Dores abdominais, inchaço e gases. Se você tem algum destes sintomas, você pode estar com diverticulite. É uma inflamação que tem tratamento e hoje eu estou recebendo ao vivo o médico coloproctologista, o Dr. Jorge Luiz Fonseca, do The Cause Day Hospital. Vamos entender mais sobre essa doença e você pode enviar as suas dúvidas para o WhatsApp do BG, que é o 996520105. Ele já está aqui, o Dr. Jorge Luiz, bem-vindo. Seja bem-vindo à TV Atalaia, ao Balanço Geral Amanhã. Agradeço o convite, espero poder contribuir com as dúvidas dos ouvintes aí. Nós que agradecemos e você pode interagir, já vai mandando sua mensagem, lembra de dizer seu nome, seu sobrenome, a cidade ou povoado, município onde você mora, para que eu possa ler a sua mensagem no ar. Vamos então à primeira pergunta aqui na tela do BG, olha, Maria Aparecida ligadinha com a gente em Itabaiana, terra boa, município de Itabaiana. Como perceber as saliências nas paredes do intestino grosso? O que significam essas saliências, doutor? Excelente pergunta da Aparecida. Então a gente aproveita para dizer o que são essas saliências, o que é os divertículos, né? E já fazendo uma diferenciação, divertículos é uma alteração que acontece na parede do intestino, né? No caso aqui a gente está falando do intestino grosso, que são como se fossem saliências, como a Aparecida falou, pequenos saquinhos na parede do intestino, que deveria ser liso, como um tubo, né? Então esses saquinhos são os divertículos. E como perceber os divertículos? Então, geralmente através de alguns exames, né? Sem os exames não é possível identificar. Os principais exames para identificação são a colonoscopia e a tomografia. E já diferenciando, então, o divertículo da diverticulite, que seria o quê? A inflamação de algum dessas saliências, de algum desses saquinhos. Então, você pode ter divertículos e não ter a diverticulite, porque ela não está inflamada. Então, são duas coisas que são importantes diferenciar. E quando perceber que realmente há inflamação? Bom, no quadro da inflamação, a principal característica que a gente chama a atenção é a dor. Então, esse é o principal fator. Uma dor abdominal, geralmente é uma dor intensa e geralmente é uma dor que traz a pessoa a procurar atendimento médico. Dificilmente você consegue contornar só em casa. Então, uma dor significativa, intensa no abdômen e alguns sintomas associados também, além da dor. Entendi. Vamos então à próxima pergunta aqui com o Dr. Jorge Luiz, coloproctologista do The Cause Day Hospital. Ana Cláudia dos Santos, ligadinha em Nossa Senhora da Glória. Quais são as causas do processo inflamatório no intestino, doutor? Boa pergunta, Ana. Então, assim, nós podemos dividir em duas coisas principais assim, relacionadas à causa. A causa mesmo são pequenas lesões na pelezinha que tem por dentro do intestino, que chama mucosa, e por ali entra a infecção, entram bactérias, que normalmente já convivem ali no intestino. Agora, o que favorece esse aparecimento dessa inflamação, tem alguns fatores, né, que a gente gostaria de alertar, que a pessoa deve procurar evitar, que seria o quê? Uma dieta pobre em fibras, então aquela pessoa que não se alimenta muito de fibras, uma alimentação rica em carne vermelha, em gordura, o sedentarismo, né, a falta de atividade física, associado com isso também a obesidade. Então, todos esses fatores favorecem o desenvolvimento dos divertículos, né, que são esses saquinhos no intestino, e, consequentemente, aumenta o risco de ter a inflamação, que seria a diverticulite. Entendido. Vamos então a mais uma pergunta aqui, é a participação popular aqui no Balanço Geral Amanhã. A Luciana de Jesus, ligadinha lá no município de Lagarto. Bom dia, população lagartense. Dor abdominal, doutor, e mal-estar podem ser sintomas de diverticulite? Vamos ver sim, Luciana. Boa pergunta. Então, os principais sintomas, se você suspeitar de diverticulite, como eu falei, o principal é a dor abdominal, né? Geralmente é uma dor aguda, aquela dor que começa muito intensa, não é uma dor que você tem há muitos meses. Raramente a diverticulite causa uma dor que a gente chama de crônica, né? Aquela dor longa, de longa data. Então é uma dor que começa subitamente, uma dor intensa, que costuma, como eu falei, levar a pessoa a procurar atendimento, precisar de atendimento. E, além disso, podemos também destacar um inchaço na barriga, ou seja, distensão abdominal, os enjoos e vômitos, porque a dor vem muito intensa, a pessoa costuma vomitar, alterações do funcionamento do intestino, então a pessoa tem aquele ritmo já conhecido do seu funcionamento do intestino, e isso muda, né? Normalmente a mudança é para o intestino preso, a pessoa começa a ficar sem evacuar, sem soltar gases, todos esses sintomas podem significar um quadro de diverticulite. Merece atenção. Olha, e falando em merecer atenção, a telespectadora, doutor Jorge Luiz, Ana Cláudia, ela está ligadinha com a gente lá no município de Maruim. Bom dia para todo mundo em Maruim. E ela fala assim, doutor, sinto umas dores diretamente no estômago. Devo ficar preocupada?
Se você tem uma dor, né, que lhe incomoda, né, que lhe tira a sua rotina, o seu dia a dia, que lhe prejudica, né, você deve ficar preocupada e deve, com isso, procurar atendimento, né, não de forma, não é muito exacerbada, porque é muito comum, dor no abdômen é um sintoma que em algum momento aparece na vida da maioria das pessoas, né. Preocupe-se no sentido de não deixar para lá e procurar saber o que está acontecendo. Geralmente, essa localização do estômago normalmente não tem associação com diverticulite. A dor da diverticulite ela é mais comum na parte baixa da barriga, principalmente no lado esquerdo. Mas pode ser algum outro tipo de problema, convém procurar esclarecer o que está acontecendo. Uhum. Olha, tem a Luciene Lima também ligada com a gente em Itabaiana. Bom dia, Luciene. Obrigada pela interação, por sua participação aqui em tempo real comigo. E ela faz uma pergunta inusitada. Bom dia, Tamires. Eu quero saber o seguinte, todas as vezes que eu como farinha, me sinto inchada e tenho refluxo. O que pode ser isso? Qual a orientação que o senhor daria para ela? O refluxo, que é aquele sintoma, né, da queimação, da azia, né, na garganta, queimação no peito, né, tem que ser avaliados, né, e controlados. A principal forma de melhorar o sintoma de refluxo estão certamente associados à dieta, né, alimentação, e muito frequentemente associado com o excesso de peso, então a perda de peso e a modificações alimentares. Então, uma mudança de estilo de vida, procurar um profissional, né, de sua confiança para melhores orientações, eu acho que vão trazer um alívio aí para a Luciene de Seria interessante ela diminuir a quantidade de farinha, por exemplo? A farinha, qualquer sintoma que você, qualquer alimento, né, que você nota que causa, né, convém evitar até esclarecer o que está acontecendo, seja farinha, seja café, seja a quantidade, né, então às vezes comer em pequenas quantidades, mais fracionado, né, mais vezes ao dia, em vez de comer uma quantidade grande, também ajuda no alívio dos sintomas. São várias mudanças de estilo de vida, de alimentação, que pode contribuir com o quadro dela. Obrigada aí a interação, obrigada também, doutor, por tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. A Clarissa Moreira, agora ligadinha em São Cristóvão. Bom dia, população de São Cristóvão, população são cristovense, essa cidade histórica maravilhosa. E aí ela questiona assim, em situação crítica, as dores podem evoluir para febre, náuseas e sangue nas fezes? O que fazer quando surgirem esses sintomas? Boa pergunta, Clarissa. Então, assim, a diverticulite, né, que é a inflamação desses divertículos, felizmente, a maioria das vezes é um quadro leve, né? Então, é de fácil tratamento, com medicamentos e algumas orientações de alimentação. Mas em situações mais graves, uma dor muito intensa, que costuma levar a pessoa ao atendimento ou surgimento de algum desses sintomas que Clarice falou, você deve procurar atendimento médico, porque algumas vezes a diverticulite é uma infecção grave. É uma infecção que algumas vezes exige internação em hospital e em alguns raros casos também até cirurgia de urgência. Então, aquela dor que não melhora, aquela dor intensa, associada com algum desses sintomas, vômitos, com febre, sangue nas fezes, merece procurar um atendimento de urgência para uma melhor avaliação, porque algumas vezes pode ser um caso grave de diverticulite. Felizmente, né, é bom ressaltar que a diverticulite grave é a minoria dos casos. Uhum. Tem telespectador perguntando aqui se a diverticulite pode evoluir para câncer. Pode ou não, doutor? Excelente pergunta. A diverticulite não tem relação com a evolução para câncer, né? Nem o divertículo, nem a diverticulite. Então, para vocês terem uma ideia, uma boa informação importante de fazer, a doença de divertículos no intestino é uma doença muito comum, né? O fato de ter divertículo, não necessariamente a doença. Então, ele vai surgindo, aumentando com a idade, né? Então, a partir dos 40 anos começa a se tornar bem frequente. E, para você ter uma ideia, a partir de 60 anos, mais da metade das pessoas já tem divertículos. Então, ela vai aparecendo com a idade. E, felizmente, não é uma associação direta de divertículos, nem de diverticulite com o câncer. Então, você que tem a diverticulite, ou descobriu que tem a diverticulite, em relação ao câncer, pode ficar tranquilo, não tem essa relação, né? Ele não vira câncer e nem aumenta o risco de ter algum câncer ali no intestino. Ele tem outros riscos associados, merece cuidado, mas felizmente o câncer não tem essa ligação. Então, ufa, né? Um alívio, então, para quem está perguntando. Vamos aqui a mais uma pergunta, quadro Fala Doutor. Carla Nascimento, ligada em Capela. Coisa boa, população capelense, ligadinha também no Balanço Geral amanhã. Qual o nome do exame que pode diagnosticar a diverticulite? O melhor exame para o diagnóstico de diverticulite, que seria aquele paciente que está com dor forte, uma dor intensa, vômitos, enjoo, procurou atendimento no hospital,
o melhor exame, o chamado que é padrão ouro, né, é a tomografia de abdômen. É um exame um pouco mais acessível e vai mostrar a inflamação de divertículos e algumas possíveis complicações, se for um caso de diverticulite mais grave e complicada. Então, tomografia de abdômen seria o exame. E aí eu já aproveito também para trazer uma outra informação, que no caso do quadro de diverticulite aguda, a pessoa está com um caso de dor ali intensa, procurando atendimento, não é uma hora boa de fazer a colonoscopia, porque a colonoscopia é um exame mais invasivo, seria outro exame que você pode ver os divertículos, mas na hora da inflamação aguda não é interessante, porque o intestino está inflamado e como ele é um exame invasivo, né, o aparelho introduz pelo intestino, pode causar alguma complicação mais séria. Então a tomografia seria o exame desse momento aí da inflamação da diverticulite. Então é interessante que a pessoa deixe passar esse momento de crise para depois fazer esse exame para algumas semanas após, Algumas semanas após. Vamos lá, lembrando que a gente está tirando as dúvidas hoje sobre diverticulite, você pode enviar a sua pergunta. Lembra na mensagem de dizer seu nome, seu sobrenome, a cidade, onde você mora, para que eu possa ler a sua pergunta no ar. Vamos então a mais uma pergunta aqui no quadro Fala Doutor, hoje contando com a participação do Dr. Jorge Luiz, do The Cause Days Hospital. Maria Luísa Cardoso, ligadinha em Ribeirópolis. Como fazer para prevenir a doença, doutor? Excelente pergunta, mas eu acho que esse é o ponto mais importante, a mensagem mais importante desse encontro da gente hoje, que é a doença do divertículo, né? Ela é uma doença muito relacionada a fatores ambientais, né? Fatores comportamentais. Então, como prevenir a doença do divertículo? Em linhas gerais, você deve ter uma boa alimentação, aquela famosa alimentação saudável, né, que já é bem conhecida de todos, que a gente insiste em não assumir completamente. Então, alimentação rica em fibras, então comer, né, vegetais, legumes em grande quantidade, tomar bastante água, tudo isso vai contribuir para o funcionamento adequado do intestino, diminui o risco de formação de divertículos. Além disso, atividade física, né, são orientações gerais de saúde, vão ajudar a prevenir a doença dos divertículos e a diverticulite consequentemente. Então, a atividade física adequada, intensa, regular, a perda de peso, né, combater a obesidade e o sedentarismo também vão contribuir, né? Então, você com esse bom estilo de vida saudável, mantendo-se no peso, diminui bastante o risco de você ter divertículos e, consequentemente, a diverticulite. Então, aproveitando que estamos no cafezinho da manhã, caprichar naquelas frutas, né, doutor? Mamão. Mamão. Né, uma frutinha manga, uma melancia, nós temos uma variedade imensa de frutas saborosas, né, várias cores, colorir o prato. Caprichar, né, para prevenir, é exatamente. Sempre a melhor orientação. Olha, Ivanildo Souza está ligadinho com a gente em Japaratuba, doutor Jorge Luiz. Ele fala assim: bom dia, Tamires, bom dia, doutor. A diverticulite pode causar úlcera, já que atinge a região digestiva? Ele questiona. Não, normalmente não. A úlcera geralmente é causada por outros processos, né? Mais comum da úlcera é no estômago e no duodeno, então é a parte mais alta do intestino, sistema digestivo. E normalmente não. O que os divertículos podem causar é a diverticulite, realmente a inflamação, a dor, vômitos. Os divertículos também podem causar hemorragia intestinal, né? Então você pode ter uma evacuação de sangue e coágulos em grande quantidade, que assusta, né? Pode causar situações graves, graças a Deus raras, que é a perfuração do intestino. Então, vários problemas podem advir. Felizmente, não se assuste, são exceção. A maioria absoluta das pessoas tem o divertículo e passa a vida toda sem nem saber que tem ou sem nenhum problema relacionado a eles. Mas as complicações são mais nesse sentido. Inflamação, diverticulite, né, o sangramento intestinal, raramente e felizmente a perfuração, mas úlcera não. Úlcera mais outros problemas que podem causar. A Maiara está interagindo também, Nossa Senhora do Socorro. Pode digitar, ela está digitando em tempo real a pergunta dela. Maiara, estou aguardando. A Edilene Oliveira Góes, Itapuranga da Ajuda. Faz também a sua pergunta. E também tem aqui em Campo do Brito, muita gente ligadinha em Campo do Brito. Esse telespectador está escrevendo aqui o nome e sobrenome. Ele fala assim: eu queria saber o que pode ser feito quando chega tarde e a barriga está inchada. Então ele relata o seguinte: tem inchaço, mas não sente dor. O inchaço, né, na barriga, o excesso de gases, se for uma coisa crônica, né, uma coisa que você costuma ter todo fim de tarde, né, chega no fim do dia, está com os gases, né, convém investigar. Geralmente está associado com algum tipo de alimentação, né, que está lhe causando esse tipo de problema, ou pode ser alguma outra doença, né, então convém investigar, convém observar os hábitos de alimentação, tentar identificar, ser atento ao que come e o que causa os sintomas, tentar evitar
e, na persistência do sintoma, procurar um atendimento especializado para investigar, né? Trazer um alívio para esse desconforto que são os gases. Uma informação interessante que também seria interessante, eu acho, trazer aqui, que a gente ouve muito em consultório, que é aquelas famosas lendas, né? Que eu achei até que poderia surgir essa pergunta. Se tem alguma relação com sementes. É muito comum eu ouvir essas perguntas. Por então, exemplo, se ingerir ou engolir sementes, semente, pode provocar isso. semente de, não posso não comer tomate porque tem semente, quiabo e por aí vai, amendoim, pipoca, né? O milho Maracujá, de pipoca que é duro. maracujá. Então, assim, é muito comum a gente ouvir esse tipo de pergunta e pode ficar tranquilo, gente, não tem associação de sementes, né, com divertículos nem com diverticulite. Então, pode comer a pipoca, pode comer seu tomate, é até bom, porque são alimentos, fazem até bem, né? São alimentos, geralmente as sementes vêm de alimentos ricos em fibra, né? Então, é aconselhável, inclusive, que aumente a ingestão desses alimentos. Não se preocupe com as sementes, os caroços, que sempre tem esse medo que tem alguma relação. Muitos pacientes costumam perguntar, então eu queria trazer essa informação. Maravilha, tranquilizando então a população. Podem caprichar na goiaba, no maracujá, na uva, vai com semente mesmo. Doutor Jorge, muito obrigada pela participação aqui. Doutor Jorge Luiz, coloproctologista do The Cause Day Hospital, esse grande parceiro do Balanço Geral Amanhã. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Então, é isso, gente. Melhore a sua alimentação, melhore sua saúde através de atividade física, manter o peso adequado, tudo isso vai contribuir não só de diverticulite, como várias outras doenças. Essa é a mensagem que a gente queria passar para vocês. Obrigado. Excelente sua mensagem, começar o dia assim com essas orientações. A gente já vai sair aqui do Balanço Geral Amanhã para o café da manhã, já vamos caprichar mais nas frutas. Que bom. Obrigado, doutor, bom dia. Bom dia, obrigado.